Oi, queridos do coração Dani. Hoje a gente vai falar sobre o sistema mais bravão do nosso corpo, o sistema nervoso. Bora! Vem comigo. Então, o sistema nervoso tá aqui. Deixaram só o sistema nervoso, né, nesse ser humano aqui. E vocês percebem que, então, não é só o que a gente chama de cérebro, tem outras estruturas aqui importantes. Tem essa estrutura que está passando no meio do corpo da pessoa, que a gente vai chamar de medula espinal, e nervos e gânglios, que a gente já vai conversar, que são esses que estão se projetando da medula para o resto da periferia do corpo. Por isso, a primeira divisão do sistema nervoso vai ser entre sistema nervoso central, ou SNC para os íntimos, e sistema nervoso periférico. Quem que vocês acham que vai ser o sistema nervoso central? São duas estruturas, quais dessas? Isso aí, vai ser o encéfalo mais a medula espinal, tá? E aí, nervos e gânglios sobraram para o sistema nervoso periférico. Deixei aqui tudo no slide bonitinho para vocês depois poderem anotar. Mas tanto o central quanto o periférico vão ter essa função de, como eu comecei a introduzir para vocês, inferir informações do mundo, tanto do mundo externo, com os sensores que eu comentei com vocês, quanto do mundo interno. Como assim? Lembra que eu falei que, por exemplo, a gente fica sempre verificando o pH do sangue? Então eu vou ter que ter também um receptor, ou seja, um neurônio sensorial, para ficar ali monitorando e avisar o meu sistema nervoso central. E no central eu vou processar essa informação e, se necessário, adequar a minha atividade ali de acordo com o que eu processei. Então, começando sobre o sistema nervoso central. Ele é super importantão, porque é ali que vai haver mais o processamento das informações, como eu falei para vocês. Por ele ser tão importante, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é quem tá ali para protegê-lo. A gente sabe que, né, se eu bater a cabeça agora aqui na parede, por que meu cérebro não vai sair comprometido se eu não bater muito forte, né? Primeiro, tem uma coisa durona ali que tá protegendo, que é o meu próprio crânio, tá? Mas agora, se o encéfalo tá protegido pelo osso chamado crânio, quem que protege a medula espinal? A coluna vertebral. Por favor, não confundam as duas coisas. Eu achei até bizarro que se você jogar no Google imagens, colocar lá medula espinal, você vai ver muita imagem da coluna vertebral. Coluna vertebral é osso e medula espinal, eu tô falando do sistema nervoso central, tá? Medula era o que mesmo? Casca ou miolo? Miolo. Então, o miolo da coluna é a medula. Já vou mostrar as imagens, mas é só para vocês já entenderem do que eu tô falando. E aí, então, quem vai proteger, o osso que vai proteger a medula, vai ser a coluna. Deu para entender? Só que, além dos ossos para proteção, eu vou ter algumas membranas que eu vou chamar de meninges. Já ouviram falar de meningite? Então, meninges são membranas, são 3, eu já mostro para vocês, que vão proteger também as estruturas do sistema nervoso central. Tanto encéfalo, cuidado, não vai usar a palavra cérebro, que eu já vou falar para vocês a diferença. Mas então, tanto encéfalo quanto medula espinal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, além dos ossos para proteção, eu tenho as meninges. Dá uma olhada ali, tá vendo? Pia mater, aracnoide e dura mater. São 3 membranas. Eu não vou perguntar o nome para vocês. E dificilmente uma questão de vestibular vai querer que vocês saibam a ordem. Mas tenham ouvido falar nesses nomes. Só para vocês saberem, a dura mater é a mais dura, obviamente. Tá mais próxima ali do osso. No meio eu vou ter uma camada mais bojudinha, que é a aracnoide. E uma mais fininha, bem em contato com o órgão do sistema nervoso central, que é a pia mater, que significa mãe piedosa, porque ela fica ali abraçando, cuidando do seu órgão tão importante. Tanto se for o encéfalo quanto a medula. Não vai esquecer que medula também tem meninge, tá? Normalmente a gente pensa meningite, dor de cabeça e tal, mas a meninge vai recobrir todo o sistema nervoso central. Então também inclui medula espinal. E o que é a meningite? It significa inflamação. Então, por alguma invasão de bactéria, de vírus, eu posso ter inflamação dessas meninges, que dá uma dor de cabeça danada. Eu já tive isso. Ainda bem que foi a viral, porque se fosse a bacteriana, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês, porque ela pode matar em 6 horas, é um negócio meio tenso. E o que acontece? Eu consigo verificar se a pessoa tá com meningite, por quê? Principalmente nessa membrana aracnoide, que ela chama aracnoide porque parece umas teias até, ela é mais vazada, assim. Por ali passa um líquido, que é importante saber o nome. Líquido céfalo-raquidiano, tá? Céfalo-raquidiano. É um líquido que banha também os tecidos do sistema nervoso central. Então ele também ajuda contra choques mecânicos, tá? Se eu fizer assim, ó, não vai bater direto na pia mater ou no meu crânio, meu cérebro, por exemplo. Porque eu tenho um líquido ali em volta também que vai fazer boing boing. E é nesse líquido que eu posso encontrar vírus ou bactérias, por exemplo, se a pessoa tá com meningite. No meu caso, eu tive que... Imagina comigo, gente, olha esse desenho aqui da medula. A pessoa teve que colocar uma agulha desse tamanho dentro da minha coluna, até chegar ali na aracnoide,
para sugar esse líquido para ver se tinha ali algum vírus, alguma coisa. E isso dói, tá? Dói. Acho que deve ter sido a dor mais doída que eu já tive até hoje na minha vida. Mas enfim, temos ossos e meninges protegendo as estruturas do sistema nervoso central, tá bom? Beleza, então vamos falar sobre esses órgãos aqui. Então, pessoal, percebam que além do cérebro e da medula espinal, eu tenho duas outras estruturas aqui. Por isso que eu falei para vocês que encéfalo não é a mesma coisa que cérebro. O cérebro é uma parte do encéfalo, porque encéfalo é o quê? É o cérebro mais o tronco encefálico mais o cerebelo. Vou falar de cada um deles, mas então entendam que não é a mesma coisa, tá? Encéfalo, eu tô falando de todas essas três estruturas. Por isso que é importante eu falar que é encéfalo mais medula. Senão, se eu falasse só cérebro, eu estaria excluindo esses dois caras, que vocês vão ver que são super importantes. Mas vamos começar com o cérebro, que é o mais importantão de todos. Saibam que o outro nome dele é telencéfalo. É meio difícil o vestibular cobrar esses nomes novos, mas assim, vocês vão ver que são 5 nomes de encéfalos diferentes aí. Vai ter diencéfalo, mesencéfalo. Eu não recomendo vocês decorarem isso, não vi ainda a questão, mas talvez telencéfalo seja o único que às vezes pode surgir. Se alguns de vocês viram talvez aquele vídeo que falava do telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, da Ilha das Flores, se você não viu, procura no Google que é legal esse vídeo aí. Mas, enfim, ele tá falando do quê? Do cérebro, que na gente é super avantajadão. Para ajudar a lembrar telencéfalo, eu fiz esse meme que não é muito bom, mas que se vocês pensarem que o último tá fazendo telepatia com o telencéfalo, pode ajudar. Talvez não, mas a Ani tenta. Mas vamos continuar. Função desse cara. São as funções mais importantes de entender o mundo, de compreensão de mundo, de inteligência, de memória, de interpretação dos sentidos, fala, tudo isso é ele que está coordenando. E eu vou ter diferentes áreas responsáveis por diferentes funções. Nunca ninguém vai cobrar isso de vocês. No máximo, assim, é bom saber que visão é aqui atrás, que eu já tinha comentado com vocês. Mas assim, se vocês não forem fazer biologia, não sair decorando tudo isso daqui, não. Mas eu vou dar uma explorada só para vocês conhecerem. Essa região aqui do tato, por exemplo. Olha que legal. Cada pedacinho dessa voltinha que o cérebro dá é responsável por sentir uma parte do nosso corpo. Como assim? Aqui eles fizeram meio que qual tamanho teria cada órgão de acordo com quanta área ele tem no cérebro para sentir. Então percebam que esses lugares que são mais sensíveis, tipo lábios, língua, pontas de dedos, eles têm uma área muito grande no cérebro. Por isso que eu consigo distinguir se for um toque aqui e um toquezinho bem perto do lado. Agora, sei lá, as costas. A gente vai ver que se eu tocar aqui e aqui, às vezes eu vou sentir como se fosse um ponto só. Porque eu não tenho uma grande área no cérebro para perceber essa área. Porque não precisa evolutivamente. E assim, na pontinha ali também tem os genitais, que também são áreas altamente sensíveis, mas eu optei por não pegar uma imagem com um genitalzão pra vocês, tá bom? Continuando. Eu vi um estudo muito legal que falava sobre o cérebro de autistas, e eu gosto muito dessa área. E o que eles perceberam? Que muitos autistas tinham o que a gente chama de sinestesia. Lá do português, o que era sinestesia mesmo? Com a Aninha aqui é meio interdisciplinar. Sinestesia é a mistura de sentidos, né? Falar o cheiro verde das plantas, sei lá, uma coisa assim. O que eles viram? Que quando um autista estava fazendo determinada tarefa, às vezes, por exemplo, vendo um quadro, não havia o desligamento de outras áreas que eram responsáveis por exemplo, audição. Então, o cérebro de baixo aqui seria uma pessoa que sem autismo vendo alguma coisa, o que vai estar aceso aqui? Onde vai ter atividade, onde vai ter consumo de oxigênio, assim que eles percebem isso daí? Aqui atrás. Ué, a pessoa tá vendo, tá se sentindo aqui. Só que o autista, como ele não consegue desligar algumas áreas do cérebro, alguns autistas, tá? Tem diferentes níveis, é todo um espectro, por isso que chama espectro autista, mas ele conseguia experienciar aquilo de outras formas, é como se ele ouvisse cores, é como se ele sentisse o cheiro de imagens. Isso é muito louco. Teve um cara até que pintou quadros de acordo com música. Então, essa música aqui era, acho que do Pink Floyd, era o que ele via quando ele ouvia aquela música. Eu acho isso lindo. E falando em cores e criatividade, existe um certo mito que o cérebro é dividido em 2 hemisférios, tudo bem, isso é verdade. Mas eles dizem que assim, o direito é o lado criativo e artístico e emoção, e o lado esquerdo é analítico, matemático, lógico. Não é verdade isso, tá, pessoal? Quando eu tô, sei lá, pintando um quadro, não é que eu vou desligar toda essa parte do meu cérebro, vou só deixar essa aqui ativa. Tudo bem, vai ter um pouquinho mais atividade desse lado do que aqui? Tudo bem, mas é mentira falar que um lado é responsável por uma coisa e o outro é responsável por outra, tá? Os dois lados sempre agem em conjunto para todas as tarefas que a gente tá tendo durante a vida. Mas o que é verdade? O que eu já comentei na aula passada com vocês, que a parte direita, no geral, ela vai controlar a parte esquerda do nosso corpo, e vice-versa.
Inclusive, só um parênteses aqui. Teve um cara que sofreu uma lesão do lado direito do cérebro e ele desenvolveu o que a gente chama de heminegligência. Hemi, metade, negligência, ignorar, né? Negligenciar. Então, o que eles perceberam? Que o cara, ele não conseguia mais ver o lado esquerdo, não conseguia mais ouvir estímulos vindo do lado esquerdo, não conseguia lembrar de coisas do lado esquerdo. Como assim, Ni? Eu vou tentar exemplificar aqui pra vocês. Pediram pra ele copiar algumas imagens. E perceba, ele não conseguia aceitar que existia o lado esquerdo. Até o relógio, ele percebe que tem 12 números, mas ele colocava tudo do lado só direito. E quando pediram pra ele tentar descrever a igrejinha de infância dele, falava assim, fecha os olhos, imagina que você tá chegando pra igreja. Descreve o que você vê. Ele só descrevia o lado direito. Ele não conseguia descrever o que estava do lado esquerdo. Mas aí se pedissem pra ele, tá, agora imagina que você virou de costas pra igreja. Ah, ele conseguia só descrever o outro lado, que virou à direita. Vocês estão entendendo que coisa louca, gente? O cérebro é muito doido. Mas ninguém vai perguntar isso pra vestibular pra vocês, então vamos adiante. O que podem perguntar pra vocês? Sobre o que a gente chama de substância cinzenta e substância branca. Já ouviram o cérebro ser chamado de massa cinzenta? Por quê? Porque em volta ele é meio cinza mesmo. Esse bege acinzentado, né? Mas estão vendo que em volta é mais escuro que o meio? Então, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que em volta do cérebro eu tenho o que eu vou chamar de substância cinzenta e mais centralmente o que eu vou chamar de substância branca. Por que há essa diferenciação? Vocês lembram que o neurônio tem essa carinha aqui? E eu tenho, então, basicamente o corpo celular com seus dendritos e o axônio. Quando a gente for falar sobre tecido nervoso, eu vou explicar melhor sobre o neurônio, impulso nervoso. Hoje é mais sobre o sistema geralzão, mas já viram isso com certeza, né? Existe uma distribuição diferencial entre onde ficam os corpos do neurônio, a parte gordinha da célula mesmo, com o núcleo e tudão, e o axônio, que é o bracinho. Esse axônio, inclusive, vocês já ouviram falar em bainha de mielina? Vou explicar mais pra frente sobre ela, mas basicamente ela é uma capinha, uma fita isolante que reveste esse axônio para o impulso ser mais rápido. Ela é basicamente lipídica, é uma gordurinha. Agora pergunta pra vocês, quando vocês cortam uma picanha, a parte da gordurinha, ela é a mais escura ou a mais clara? A mais clara. Normalmente gordura é mais branquinho. Então adivinha, onde vocês acham que fica o axônio aqui? Na substância cinzenta ou na substância branca? Na substância branca. Então, isso daqui reflete uma distribuição desigual entre corpos celulares dos neurônios e seus axônios. A substância cinzenta tem um monte de corpo celular e a substância branca tem um monte de axônio. Belezinha? Então vão lembrar, isso aqui é importante, tá? Mas vamos adiante, pessoal. Quem que eu falei que fazia o ADH mesmo, que também estava no encéfalo? Alguém lembra aí? Hipotálamo, é dele que eu quero falar agora com vocês. O hipotálamo é essa regiãozinha aqui. E ele é super importante, porque ele vai regular o que a gente chama de homeostase do nosso corpo. Homeostase é o equilíbrio de tudo. Então, me perguntaram na última aula, e como é que é o mecanismo da febre, por exemplo? O hipotálamo percebe algumas substâncias que o macrófago solta quando a gente está sendo invadido por alguma coisa e fala, eita, é melhor eu levantar a temperatura do corpo desse meu humano, porque aí eu melhoro, né, a atividade enzimática do ser humano é mais ótima perto do 40. Então ele aumenta a temperatura para as reações ficarem mais rápidas. Obviamente, lá para os 40 já começa a desnaturar a proteína, desnatura as enzimas e não ajuda muito mais, por isso que a gente toma antitérmico. Mas no comecinho da febre, nunca é bom tomar antitérmico, porque o corpo sabe o que ele está fazendo. O hipotálamo está aumentando para melhorar a sua defesa. Mas além de temperatura, ele vai equilibrar o quê? A nossa relação hídrica, por isso o ADH também. Então, se eu estou precisando beber mais água ou precisando jogar mais água, ele que vai regular esse equilíbrio, o equilíbrio de sono, apetite. E ele vai regular isso basicamente através de hormônios. Lembra que ele produz ADH e outros hormônios também. A gente vai ver lá em endócrino. Ele normalmente vai secretar pela hipófise posterior, assim como o ADH, mas o importante é saber que o controle hormonal do nosso corpo vai ser pelo hipotálamo, tá bom? Não sei se essas figuras ajudam ou pioram, desculpa se piorar. E outro nome dele é diencéfalo, mas eu jamais vou cobrar isso de vocês, tá? Então, vamos seguir adiante. Vou falar agora sobre o cerebelo, pessoal. Por que ele recebe o nome de cerebelo? Porque ele parece um cerebrinho. Vocês estão vendo uma estrutura que parece um cerebrinho? Sim, aqui. Sim, é um mini cérebro, é o cerebelo. Ele também pode receber o nome de metencéfalo, nunca vou cobrar isso. Mas o importante que eu posso cobrar é, função dele, regular os nossos movimentos e equilíbrio, principalmente. Então, movimentos ordenados, coordenação motora e equilíbrio é o cerebelo que processa essa informação. Então, por exemplo, se eu estou batucando uma bateria, cerebelo precisa estar bem ativo para conseguir fazer movimento coordenado. Ou simplesmente andar, gente, com uma perna depois da outra. Isso aí é tudo coordenação motora, é tudo cerebelo. Isso é importante, isso pode ser cobrado.
Inclusive, se uma pessoa tem uma lesão no cerebelo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha esses caras aqui que sofreram lesões no cerebelo. É difícil esse movimento coordenado de simplesmente andar com equilíbrio. Olha esse próximo cara agora. Com um lado, tá tranquilo. Mas quando ele vai tentar agora com o lado esquerdo, ele não consegue direito fazer esse movimento. Ou seja, a lesão foi do lado do lobo direito do cerebelo, porque lembra que sempre é o contrário. Então ele tem dificuldade de simplesmente tocar no nariz, porque é um movimento coordenado. Para terminar encéfalo, só falta falar sobre o tronco encefálico. Vocês vão ver que o tronco encefálico é essa conexãozinha aqui, do cérebro até, né, com a medula. Mas eu vou ter várias estruturinhas ali, vou ter a ponte, mas o mais importante pra gente é quem? O bulbo, que vocês já conhecem o bulbo. Bulbo também vai receber esse nominho chato, mas o mais importante é vocês saberem a função, que é regular essas coisas que são involuntárias, como frequência respiratória, frequência cardíaca, movimentos peristálticos também é uma coisa involuntária que precisa ser constante ali enquanto eu estou digerindo. Então ele vai ter essa função vital, tá bom? Então é importante lembrar do bulbo. Tá bom, já é a ligação ali dos dois, não precisa ficar preocupado com esses outros pedaços não. Lembra do bulbo que ele pode ser cobrado sim de vocês. Então, ó, tudo que tá em rosa aqui é o cérebro, tá? Atrás, esse mini cérebro é o cerebelo, é o cerebrinho, tá? Com seus dois lobos. E tudo em branco é o tronco encefálico, que faz essa conexão do cérebro com a medula espinal. E o que são essas coisas amarelas? São os nervos. Lembra que eu falei que, por exemplo, o nervo óptico vai fazer um X, que vai depois lá para trás? Aqui, esse Xzinho. É o quiasma óptico. E, ó, aqui em cima, lembra que eu falei que o epitélio nasal, ele já manda direto a informação para pertinho do cérebro? É esse nervo 1 aqui, que manda lá da fossa nasal. Essa bolotinha aqui é a hipófise, então o hipotálamo seria esse pedúnculo antes da bolinha. E os outros amarelinhos são outros nervos que estão chegando aqui no tronco encefálico para depois ser interpretado pelo cérebro. Então agora sim, vamos falar sobre medula. Medula, não vão confundir então, por favor, com coluna, tá? Então, por exemplo, toda essa parte central, que é o miolo da coluna vertebral, é a medula espinal, ou espinhal, é o nome antigo, espinhal, mas é a mesma coisa. Medula espinal. Tá, eu trouxe aqui uma outra imagem para vocês entenderem esse contexto, que ela tá nesse buraquinho da vértebra. Se eu pegar só uma vértebra, sempre vai ter um miolinho ali. O que é o miolo? Miolo, medula, medula da espinha, medula espinal. Faz sentido? E lembrando que tem ali as 3 camadinhas de meninges. E vocês estão vendo que dela partem nervos, que justamente vão para a periferia do corpo, por isso o sistema nervoso periférico. Então ela faz essa conexão do sistema nervoso central com o periférico. Então qual que vai ser a função dela nesse sentido? Integrar as informações que o corpo percebe, capta tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, como eu falei para vocês, e enviar para o encéfalo. Então, por exemplo, se eu pegar essa garrafa e falar, ela está gelada, o que aconteceu? Meus receptores aqui na ponta do meu dedo, aqueles termoceptores que eu falei pra vocês, termorreceptores, eles vão perceber isso, vão enviar essa informação pra minha medula, mas não vai ser aqui que eu vou processar, eu não penso com a medula. Ela vai simplesmente agora enviar essa informação até o meu encéfalo. No caso, ali, a região do cérebro responsável por sentir isso daqui. Só que não é só esse sentido, pessoal. Se por acaso agora eu tomar uma decisão de movimento, por exemplo, de acordo com essa informação, então eu percebi, a aguinha está gelada. E aí pode ser que o meu encéfalo agora mande uma informação para minha medula, para ela mandar para os meus músculos do braço, fazendo o quê? Darem um gole nessa água, falando, Ni, movimente a água, abra a garrafa e beba. Vou beber, então. Ai, Brasília é muito seco. Então perceba que eu também tenho uma informação vinda do encéfalo para as periferias do meu corpo. Então a medula vai fazer essa integração. Agora, se você me perguntar, Ni, então quer dizer que nunca na vida inteira a medula vai tomar alguma decisão por mim e provocar um movimento, sei lá? Mentira! Vocês já ouviram falar em reflexo ou arco reflexo? Na verdade, se essa agora garrafa tivesse a 100 graus Celsius e não geladinha, e eu a tocasse, antes de perceber que, oh meu Deus, ela está a 100 graus Celsius, é melhor eu abrir a minha mão. Não vai ter todo esse processamento. Eu vou primeiro abrir a mão, gritar, e depois eu vou processar. Nossa, minha garrafa estava a 100 graus Celsius, que coisa estranha. Essa resposta super rápida, por exemplo, se eu fizer assim pra vocês talvez tenham piscado, não foi você que pensou, devo piscar porque o vídeo da Ni vai bater no meu olho. Não, quem respondeu foi a sua medula, no que a gente chama de arco reflexo. Então, a informação vai direto da periferia, manda pra medula. Esse aqui é um corte transversal da medula, tá? Se a medula tivesse aqui, eu tivesse cortado assim e olhado de assim, vocês vão ver isso daí, já explico sobre essas partes. Mas já direto, eu vou ter outro neurônio já enviando a informação para o seu músculo fazer um movimento. Mas vamos explorar o resto dessa imagem, pessoal. Vocês estão vendo que também eu tenho massa branca e massa cinzenta aqui na medula? Mas é igual ao encéfalo ou ao contrário?
ao contrário, é invertido. A massa cinzenta forma esse H medular, que até que a gente chama, ou seja, os corpos dos neurônios estão aonde? Mais no centro, e não tanto na periferia. Na periferia eu vou ter mais axônio. Falando sobre o periférico agora, então. Falei pra vocês que era formado pelos gânglios e nervos. O que são esses tais de gânglios aí, né? Perto da medula, vocês estão vendo que tem umas áreas mais bojudinhas do nervo? Umas bolotinhas? Nem, não tô vendo, tudo bem, eu dou um zoom aqui pra vocês. Estão vendo agora essas bolinhas? Pra quem não entendeu, tem um esquema aqui também. O gânglio nada mais é que uma área mais arredondada ali, bem perto da medula, de onde partem os nervos. Vou mostrar um 3D pra vocês também. Então aqui a medula, bonitona, com as suas 3 camadas de meninges. E aí, partindo dela, eu tenho essa área mais redondinha, que são os gânglios. E aí, dos gânglios, essa parte mais amarelada aqui é tudo o nervo. E aqui tá o link pra quem quiser também ver esse 3D. Mas o que é importante saber dos gânglios? Pensem comigo. Lá no sistema nervoso central, eu não tinha uma diferença de onde estavam os corpos celulares e os axônios, os feixes de axônios? Tinha. Substância cinzenta, corpos, substância branca, os axônios. Aqui não vai ser diferente no sistema nervoso periférico. Mas pensa comigo, o gânglio, essa bolotinha, o que vocês acham que são um monte de corpos celulares ou de axônios? De corpos celulares. Então o gânglio nada mais é do que um monte de corpos celulares. Então, se eu der um zoom nesse gânglio e fizer um corte, eu vou ver que tem um montão de quê? De corpos celulares. São vários neurônios, tá? E deles ali vão partir os seus axônios e dendritos que vão formar os nervos. Então, vamos falar sobre eles agora, os nervos. Os nervos, então, vão ser o resto. Vão ser as partes fiapentas do neurônio. Como assim as partes fiapentas? Tanto os axônios, que são aqueles bracinhos do neurônio, quanto os fiapinhos que saem da cabeça do corpo celular, que são os dendritos. Então, o que são nervos? Conjunto de feixes de axônios, principalmente, tá? Algumas definições vão falar só isso pra vocês. Feixes de axônios. Não tá errado, mas não tá completo, porque ali eu também tenho dendritos, tá? Que são os fiapinhos da cabeça do neurônio. E esses nervos, como eu mostrei pra vocês, podem partir tanto do encéfalo, aqueles nervos amarelinhos que eu mostrei pra vocês, e aí nesse caso eles vão ser chamados de nervos cranianos, ou sair da medula, que aí vão ser os nervos espinais. Inclusive, se você tiver uma lesão, dependendo da altura, você pode parar de ter movimentos e sensações daquela parte para baixo. Por isso que é muito tenso, né? Você ter uma queda, bater a coluna, porque ali dentro tá a medula. Então, se eu der um zoom nesses nervos, eu vou ver que ele é um feixe de feixes de axônios e alguns dendritos também, tá? São as partes fiapentas, são essas projeções do neurônio. Deu para entender? Então vamos continuar, pessoal, aquela ideia que eu falei pra vocês, que os nervos, então, como eles vão fazer essa comunicação também da periferia do corpo com a medula, eles que vão ou trazer as informações pro meu sistema nervoso central, por exemplo, as sensações, que eu comentei com vocês na live, ou ainda vão levar a informação do sistema nervoso central para eu exibir um movimento, por exemplo, de acordo com o que ele sentiu. Por isso, eu vou ter nervos que eu vou chamar de sensoriais, sensitivos, ou ainda os nervos motores. Sensoriais são aqueles que trazem informação da periferia para o sistema nervoso central, e os motores são aqueles que partem do sistema nervoso central e mandam a periferia reagir de algum jeito. Cuidado que às vezes eles podem usar aqueles nomes de aferente e eferente, que nem as arteríolas que eu comentei lá entrando no glomérulo. Qual que seria o aferente? A professora chata chegou, é o que está vindo de fora para dentro, ou seja, o sensorial. O sensorial pode ser chamado também de nervo aferente. E o eferente é o que está saindo, então está vindo, levando a informação do sistema nervoso central para a periferia, então é a mesma coisa que o motor. Só que assim, você já deve ter ouvido falar que o neurônio, ele sempre vai ter a informação unidirecional, do corpo celular para o axônio. Corpo celular para o axônio. A gente vai explorar melhor sobre impulso nervoso quando a gente for falar sobre tecido nervoso. Mas já saibam disso daí. Então, na verdade, por que eu falei que nos nervos eu também tenho dendritos? Porque, dá uma olhada nesses 3 tipos de neurônios que eu posso ter. Se a informação que vai vir daqui e ser levada para minha medula, o corpo celular está perto da medula, na verdade, eu vou ter um dendritão até o corpo celular e depois um axôniozinho pertinho. Eu já vou mostrar pra vocês pra ficar um pouco mais claro, mas eu só preciso entenderem que eventualmente eu também tenho um dendrito ali dentro do nervo, porque os neurônios podem ter formas diferentes, pode ter um dendritão, não tem nenhum problema. Inclusive, pessoal, pode chegar a metros. Pensa comigo, se a minha medula termina aqui no meu cóccix, sei lá, e eu quero movimentar o dedão do pé, eu não tenho mais gânglio celular ali perto do meu dedão do pé. Então todo esse caminho até o fim da minha perna foi um axôniozão de 1 metro e tanto que vai chegar a levar informação até a ponta do meu dedo, de um único neurônio que pode chegar a mais de metro. Muito louco. Mas pra vocês entenderem melhor o que eu falei agora,
Ó, os neurônios que são os sensoriais, na verdade, então como a informação tá vindo aqui do corpo para lá para dentro, ele vai ter um dendritão até o gânglio, aí vai ter o corpo celular e um axôniozinho. Isso aí normalmente não é cobrado, tá, gente? Mas só pra vocês entenderem a lógica. E aí o motor não, o motor tá tudo bem, ele pode ter o corpo celular ali e já vir diretão aqui pro músculo, por exemplo, em questão. E esse corpo celular vai estar na substância branca ou na substância cinzenta? Na cinzenta. Cinzenta eu tenho corpo celular, branca só eu tenho axônios. Mas normalmente, vamos lembrar que esse neurônio sensorial, ele vai ser percebido pelo encéfalo, a informação que ele está carregando. As respostas que são medulares são só os arcos reflexos. Então, normalmente, qual que vai ser o caminho? O neurônio sensorial vai sentir, por exemplo, ali na pele algum estímulo, vai enviar para a medula, na altura que for, então se for na minha perna, mais lá embaixo da medula. Se for aqui no meu ombro, mais aqui altinho na medula. Da medula, sobe, 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 e vai ser interpretada na área do encéfalo que for responsável por aquela interpretação. Por exemplo, se for o toque, lá onde eu falei que tinha aquela partezinha do cérebro que cada pedaço era responsável por sentir uma parte do corpo. E aí, se eu quiser, por exemplo, vai descer uma nova informação agora pelo neurônio motor para haver uma reação. Então, ele vai inervar quem no fim? Ele vai descer medula, vai levar o músculo, por exemplo, para ter uma reação ali muscular. Já vou falar para vocês que pode ser uma glândula também, que pode ter uma reação. Mas guarda que neurônio motor normalmente vai inervar músculo, que é mais fácil. Agora, no arco reflexo, vamos voltar. Qual a diferença? Que o neurônio sensorial, ele mesmo pode já inervar o neurônio motor. Por isso que eu não processo a informação. Se eu enfio o dedo num espinho, às vezes eu vou tirar antes de ver o espinho. Eu posso até ter um neurôniozinho que está comunicando esses dois, mas de qualquer forma a resposta é medular. E é isso que vocês têm que saber, que arco reflexo, a resposta é medular. Não que eu não vá processar jamais aquilo. A primeira resposta é medular. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou receber a informação, vou reagir e depois a informação vai chegar também no meu encéfalo. Também foi enviado, só que vai demorar mais. E aí eu vou falar, nossa, que coisa, eu acabei de enfiar o dedo no espinho, que bizarro. E aí eu vou interpretar aquilo. Mas eu já reagi, então isso daí evolutivamente é muito bom. E para finalizar, vou só falar agora desse neurônio motor especificamente. Porque eu quero que vocês percebam que o neurônio motor, ele pode inervar tanto músculos que eu decido mover, quanto músculos que não sou eu que penso em mover. Vocês conseguem pensar no músculo que vocês não pensam e ele pode contrair? El coração, por exemplo. Então eu tenho músculos que são involuntários, de contração involuntária. Exemplos, coração, ou ainda músculos que, por exemplo, fazem meu peristaltismo, que vão constringir a minha artéria ou aumentar o tamanho dos meus vasos, que são o que a gente vai chamar de musculatura lisa. Mas depois eu falo sobre esses diferentes tipos de músculos. Por enquanto eu quero que vocês entendam que tem músculos que eu controlo e músculos que eu não controlo. E além disso eu falei também que tinham glândulas. Glândulas, normalmente, você não controla. Eu falei que eu controlo aqui a minha salivar, mas no geral a gente não controla. Principalmente aquelas glândulas que jogam hormônios. Então, vocês entendem que eu vou ter uma divisão desses nervos motores que eu vou conseguir conscientemente controlar e outra que eu não vou controlar? Vai ser mais ou menos essa divisão aqui. Os músculos que são normalmente ligados ao osso, que eu vou chamar de músculos esqueléticos, por enquanto eu não preciso saber. Por enquanto eu entendo que é músculo que eu controlo. Músculos voluntários. Vão ter uma divisão. E todos esses outros, que são os involuntários, tanto o coração, quanto outros músculos viscerais, quanto glândulas, eu não controlo. O que eu controlo eu vou chamar de sistema nervoso somático. Lembra desse nome, somático, que tem a ver com as células do corpo? É meio chato esse nome somático, mas é mais fácil eu lembrar que o outro é o autônomo. Autônomo é aquele que eu não preciso pensar e ele já age sozinho. Então vamos lá. O sistema nervoso periférico também tem a sua divisão entre o somático e o autônomo. Se não lembrar que era o somático, pensa que ele não vai ser o autônomo. Então sobrou o seu somático, aquele que é voluntário. E que normalmente vai estar associado a quê? A músculos esqueléticos, que são esses músculos que estão ligados aos meus ossos que eu posso decidir mover. Já o autônomo vai ser involuntário e normalmente vai estar ligado à musculatura cardíaca, musculatura visceral ou lisa ou glândulas. E para finalizar mesmo, prometo agora, mas é uma das partes que são mais cobradas, então aguenta firme se quiser pausar e bebe uma água, porque isso aqui é super importante. Vocês entenderam então que o somático, beleza, eu conscientemente posso decidir o que eu vou fazer, se eu vou levantar o braço ou abaixar o braço, ou fazer um coraçãozinho para o meu terceiro elite querido. Agora, o autônomo, eu não vou conseguir controlar. Então, vão ser outras coisas que vão controlá-lo por mim. Além do sistema nervoso, quem que controlava o nosso corpo? Hormônios, lembra?
Então, esses daqui, esse neurônio, de acordo com que hormônio ele receber, ele pode dar uma resposta X ou uma resposta Y. Então, esse sistema nervoso periférico autônomo também vai ter a sua divisão. Eu vou depois mostrar, tá, todas essas divisões para vocês verem mais assim facilmente. Eu sei que é meio complexo isso daqui. Mas olha que bonito. Quem rege esse sistema autônomo, já ouviram falar em sistema nervoso simpático e parasimpático? Um é o inverso do outro. Um vai promover um tipo de resposta e o outro tipo de resposta, tá? Porque eu não consigo controlar mentalmente. Então, eles que vão controlar por mim. Então, eu vou ter o parasimpático e o simpático. Para me ajudar a fazer vocês lembrarem de o que cada um causa, eu trouxe um amigo meu que é o leão simpático. Oi, eu sou o leão simpático. Os desenhos da Ani são meio bobos, mas às vezes eles ajudam, gente, prometo. Pensa sempre que você se deparou com um leão e pensa na reação do seu corpo, que você vai saber o que o simpático vai gerar. Porque esse sistema nervoso simpático, ele responde pelo que eu chamo de luta ou fuga. Então, sempre preparando o meu corpo para ou fugir do leão ou brigar com ele. Então, percebam que vocês não precisam decorar cada função. Eu vou fazer agora as perguntas para vocês, o que vocês esperam que aconteça com o nosso corpo, e vocês vão ver que vocês já trazem esse conhecimento para vocês. Então, vão respondendo essas perguntas aí. Beleza? Então, espero que vocês tenham acertado tudo. E percebam que existe um outro momento em que esse sistema nervoso simpático pode ser ativo, que é momento de sexo, por exemplo. É muito parecido com ver um leão, ver alguém que a gente gosta. Às vezes o coração vai disparar, a respiração vai ficar mais ofegante, a boca vai ficar seca. E perceba também que meu corpo nunca vai querer investir em ficar digerindo numa hora que eu tô querendo fugir de um leão. Isso ele só vai fazer quando eu estiver relaxado. Então, parasimpático vai estar mais para momentos quando você estiver de boa. Beleza, agora eu vou ficar aqui com batimento mais devagar, só jogando meu sangue onde? Aqui nas minhas partes internas, nos meus órgãos de digestão, por exemplo. Não nos meus músculos esqueléticos, porque eu não tenho que sair correndo ou dar um soco na cara de alguém. E última pergunta, a pupila. O que vocês acham que o simpático vai fazer? Abrir ou fechar a pupila? Quem não sabe, eu trouxe esse desenho, esse videozinho que talvez ajude. Vocês viram como o zóio do gato ficou com a pupila dilatada quando ele foi atacar o dedo do ser humano? Então, por que o corpo faz isso? Para aumentar a captação de luz. Então, se eu tô lá dormindo e aparece um leão, eu quero aumentar minha pupila para conseguir enxergar o máximo de detalhes sobre qual o melhor caminho para eu fugir, onde está o leão, se existem outras coisas que podem me ameaçar. Então, pupila dilata. E como eu falei para vocês, o corpo vai saber qual dos dois ativar por meio de neurotransmissores, que são substâncias químicas que avisam os neurônios o que eles têm que fazer, se eles têm que disparar ou não. É mais fácil lembrar do neurotransmissor do simpático, que a gente já ouviu falar em adrenalina. E noradrenalina é a mesma coisa que adrenalina, tá? Então, a adrenalina vai me gerar o sistema nervoso simpático atuando. E qual que é o outro? É acetilcolina. É mais difícil, mas como você sabe a adrenalina, então você sabe que o outro lá, que é o acetilcolina, normalmente ele vai instigar a atuação do sistema nervoso parasimpático. E lembra, parasimpático, ele é antagonista ao simpático. Todos os efeitos que o simpático tiver, ele vai ter um efeito contrário. E todo o resumo do que vocês me responderam tá aqui. E com isso eu fecho minha aula, gente. Então, até semana que vem.